Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas boas-vindas à sala virtual da EBD, da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. Esse é um trabalho patrocinado por AWA Contabilidade. Estamos chegando à última aula do primeiro trimestre de 2023. E como sabemos, o tema do trimestre é Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O texto principal das aulas deste trimestre é de autoria do pastor Elinaldo Renovato, das Assembleias de Deus, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E nós estamos chegando, portanto, nesta aula com o tema Aviva, ó Senhor, a tua obra. E temos um textório para ler. O que vamos fazer? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. A verdade prática, que é o resumo geral da nossa aula, nós sintetizamos com a seguinte frase: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. A leitura bíblica em classe está registrada em Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 a 2, e na sequência, versículos 16 a 19. E lemos: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o eu, meu ventre se comoveu. A tua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Senhor da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Bem, meus caros, chegamos à última aula deste trimestre. Nossa oração é que você, juntamente com a sua família, tenha encontrado edificação espiritual mediante a exposição de assunto tão necessário à saúde espiritual da família cristã. Comentaremos nesta oportunidade a clássica oração do profeta Abacuque, conhecido como o profeta do avivamento. Abacuque traz lições preciosas quanto à realidade do avivamento espiritual. Com ele aprendemos que o avivamento traz a urgência de um tempo de angústia pelos pecados, de compromisso com a palavra de Deus e de oração incessante, rogando a presença de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Nesta aula nós temos 3 objetivos a alcançar. O primeiro é apresentar um clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. O segundo é enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. E terceiro, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Ao final
desta aula, poderemos responder o que mais angustiava o profeta Abacuque. Qual foi a resposta de Deus a Abacuque? O que Abacuque fez ao ouvir a palavra de Deus? Qual o conceito de temor ao Senhor? Qual oração devemos fazer diariamente? Bem, meus queridos, estamos num tempo em que a igreja precisa estar avivada. A nossa vida pessoal deve ser avivada na presença de Deus. É um tempo de olhar para Jesus e fazer a sua vontade neste mundo carente de salvação. Encerraremos, portanto, este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para o povo deve ser o clamor da Igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de igreja visível ser poderosa e avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Então, meus caros, nós estaremos fazendo uma abordagem neste instante da primeira parte desta aula, Aviva, ó Senhor, a tua obra. E aqui nós estaremos falando em 3 tópicos sobre este tema, o clamor pelo avivamento. Primeiro, a intercessão angustiada do profeta. Segundo, falaremos sobre a aparente indiferença de Deus. E terceiro, a resposta pronta de Deus. Portanto, adentremos ao primeiro tópico, a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá, como mensageiro de Deus. O que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus, aparentemente, não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta chamou a Deus, indagando-lhe por que de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via pessoalmente. Então, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 2 a 4, nós lemos: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei eu, violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. É o que lemos em Abacuque, capítulo 1, 2 e 4. Abordaremos neste momento o tópico 2, a aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com o juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus
Salmos 9, versículo 17. Adentremos ao terceiro tópico do tema, o clamor pelo avivamento. A resposta de Deus, meus caros, veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá, de conformidade com Hebreus 1, versículos 5 e 8, onde lemos: porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, e o cetro do teu é o cetro do teu reino. E nós lemos isso em Hebreus, e nós temos lido isso em Hebreus, do capítulo 1, versículos 5 ao 8. Meus caros, os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá responder os seus maus caminhos e se converter de suas impiedades que já ultrapassavam os limites da tolerância. Nós lemos em Hebreus 1, 8, 11 a 13. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolará, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés? Conforme lemos em Hebreus 1, 8, 11 a 13. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vistas até por quem passasse correndo, conforme Hebreus 2, versículo 2 e 3. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Conforme lemos em Hebreus 2, 2 e 3. Meus caros, iniciaremos neste momento a parte 2, o avivamento pela palavra. E dentro deste assunto, nós estaremos abordando ouvir a palavra de Deus, temer a Deus e o clamor pelo avivamento. Então, vamos
ao nosso assunto, ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: Ouvi, Senhor, a tua palavra. Abacuque 3, 1, parte A. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele, do Altíssimo, quanto ao objeto da sua oração. Deus falou e Abacuque o ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. E, meus caros, o tópico 2 fala temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor, conforme nós lemos em Abacuque 3 e 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. O avivamento inexiste sem o temor do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Palavra do salmista, o número 111, versículo 10. Meus caros, precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com o medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em toda a esfera da nossa vida. É um sentimento profundo de respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Bem, dentro da parte 2, chegamos ao tópico 3, o clamor pelo avivamento. Abacuque, meus caros, roga a Deus que avive a sua obra. E ele ora: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu a sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus a favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra. Segundo, pediu para que Deus notificasse a sua obra. Terceiro, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, meus caros, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo, conforme lemos em Abacuque 3, 17 a 19. Chegamos à terceira parte do tema Aviva, ó Senhor, a tua obra. E aqui abordaremos mais 3 tópicos: o clamor pela misericórdia de Deus. Deus é misericordioso e clamemos a Deus. Bem, meus caros, o clamor pela misericórdia de Deus é, além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso ele suplicou: na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todos este povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. Mas Deus é misericordioso.
O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que infelizmente pecam, mas felizmente se arrependem sinceramente dos seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. E ele diz: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. 1 Crônicas 21:13. A maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? As suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Portanto, meus caros, clamemos a Deus. Atualmente, meus queridos, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Nós estamos vendo o que está acontecendo no tecido social da nossa nação. O que está acontecendo no meio político, nos 3 níveis, meus queridos. Não é só do governo, mas da justiça, do legislativo. Aonde podemos encontrar a responsabilidade moral, a probidade, a dignidade? Poder não emana do povo, meus queridos. O poder emana de Deus. Porque muito embora nós temos um exército armado, mas Deus é muito maior que qualquer exército. Então o poder emana de Deus. Mas aqui na terra, o poder emana das Forças Armadas. Embora a nossa Constituição diga que o poder emana do povo. Lê do engano. Isso é... Então, meus queridos, nós sabemos da origem do poder. Foi Deus que criou o homem. Deus criou a família. Deus criou o Estado. Deus constituiu as autoridades. Deu poder e autoridade aos mandatários, aos juízes, aos sacerdotes e, por último, instituiu a igreja. Mas, originalmente, ele constitui a família. Por isso que nós vamos ter um tema para o segundo trimestre envolvendo a família. E você está convidado para o segundo trimestre 2023. Em grande parte, meus caros, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto e do falso casamento gay e da ideologia de gênero, colocando a humanidade no nível de coisa. Porque gramaticalmente o gênero ele só se aplica para as coisas, para a casa, para a cadeira, para a mesa, para a poltrona, porque eles não têm sexo. Aí então tem gênero, masculino e feminino, mas para os seres vivos, para os animais, racionais e irracionais, é sexo que faz a distinção. E cientificamente isso está provado que essa ideologia de gênero é morta, porque quando o indivíduo nasce macho, todas as suas células estão impregnadas da sua
característica própria, seja do sexo feminino ou do sexo masculino. Não há o que fazer contra isso. Foi Deus que fez assim e a ciência não é contra aquilo que Deus faz. Ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam estas abominações, a pretexto de serem igrejas inclusivas. Aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Estão se esquecendo de que Deus, além de ser amor, também é a justiça? Meus caros, a Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, mesmo sabendo dos erros que se praticam no meio social, na política, muitas vezes nós silenciamos, porque nós queremos seguir a paz e a santificação e mantermos um bom relacionamento social com todos os segmentos, porque, embora a sociedade esteja permeada do pecado, todavia Deus ama ainda o pecador e quer resgatar. Certamente, meus caros, o juízo de Deus não tardará, conforme lemos no Salmos 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Portanto, meus caros, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. E, meus caros, chegamos aqui ao final da última aula do primeiro trimestre e também ao final desta aula que tem o tema Aviva, ó Senhor, a tua obra. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta Abacuque. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando na fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, ó Senhor, a tua obra. Meus caros, chegamos aqui à conclusão da nossa aula e queremos agradecer a vossa preciosa atenção, a vossa preciosa paciência para nos ouvir, para tentar compreender o texto da Palavra de Deus, e estamos convidando para que você participe desse segundo trimestre, e vai ser um tema maravilhoso. Nós estaremos fazendo o mais breve possível a introdução ao tema, e eu sei que você vai gostar bastante, porque é uma coisa atual, embora o tema que nós abordamos é também uma necessidade é uma necessidade atual e necessária, mas as pessoas têm dificuldade de se humilhar, têm dificuldade de orar, de buscar a presença de Deus, não é verdade? E nós esperamos que você seja grandemente abençoado durante este próximo segundo trimestre. Queremos concluir abençoando a todos com as seguintes palavras: que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e clamamos ao Espírito Santo que inunde os vossos corações do avivamento bíblico. Fiquem todos na santa e gloriosa
paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.